Juízo por causa da maldade. Muito bem. Juízo. Referência a Gênesis. Gênesis 6, 2. Em virtude da violência, do Hamas. Muito bem. E é verdade. Mas, olhando bem um contexto maior, vivemos violência. Então não foi só, onde Edna, seja bem-vinda, não foi só uma violência. Tinha algo por detrás disso. Olha só, o texto em Gênesis 6, versículo de número 3, na verdade. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor. Vamos esperar. Então disse o Senhor. Senhor aqui com letra maiúscula. Então ele está fazendo referência à Trindade. Então disse o Senhor. Disse a Trindade. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Então quer dizer que o espírito do Senhor agia no homem. Ele agia. Porque ele diz, não agirá. Então ele agia. Mas ele agia como? Como? Através do conhecimento. Do conhecimento, a palavra que nós usamos. Num conhecimento profundo, muito mais do que nos nossos dias, muito mais. Um conhecimento divino. Então Deus agia ou comunicava ao homem um conhecimento profundo. Mas olha o que ele diz. O meu espírito não agia. Então quem é que fazia o homem ser quem era até aquela altura? Quem é que fez Tubal Caim descobrir a ciência, a tecnologia da metalurgia? Ou Jubal e Jabal? Então, a inteligência, a tecnologia que eles tinham por questões genéticas, por natureza genética e também por influência, um conhecimento por influência do Espírito de Deus. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Ou seja, ele não tem a mente voltada em algo para que eu seja glorificado. Aqui está a questão. Então todo o conhecimento, toda a inteligência, toda a capacidade, toda a genética perfeita de saber, de tecnologia, de invenções, Deus deu para que o homem o realizasse para a glória de Deus. Mas ele é carnal. Isso aqui diz muita coisa. Aí ele vai dizer: e os seus dias serão 120 anos. Então quer dizer que o texto está nos afirmando aqui que Deus fornecia toda a capacidade para o ser humano, porém, aí ele vai dizendo no verso 10, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Hamas do hebraico. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. No hebraico é uma palavra que significa apodrecida. Podre. Porque todo ser vivente havia apodrecido o seu caminho na terra. Então veja bem, então Deus viu que a terra estava sendo ocupada por um grupo de seres humanos absolutamente inteligentes
incrivelmente sábios, inteligentes, mas usando o que Deus estava dando para eles para violência. E mais, esse ato de violência deles estava comprometendo a própria existência do cosmos, do planeta. Deus resolveu. E aí, o outro texto em Gênesis 9, se eu não me engano, é ainda 9? Não, é 6 ainda. Deus vai dizer que eu não vou mais contender com o homem, ou seja, eu não vou mais arrazoar, eu não vou mais dizer para eles não andarem nesse caminho de violência, para usarem a capacidade intelectual, a capacidade de conhecimento científico para o bem. E aí eles decidiram o mal. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, que existe diferença entre arbítrio e liberdade. Não sei se vocês sabiam, mas a liberdade, a palavra liberdade, ela não pode ser usada para ser livre entre o bem e o mal. Porque a liberdade, ela é um princípio ético que visa sempre o bem. Em outras palavras, Newton, eu só tenho liberdade para fazer o bem. A própria palavra já é positiva. Ela está possuída de só coisa boa. Deus criou o homem livre. Uma das coisas que o Senhor Deus deu ao ser humano quando ele criou foi liberdade. Liberdade. Agora, arbítrio é aí sim, eu posso agir aqui. Não liberdade. Ninguém tem liberdade de fazer o mal. A gente só tem liberdade para fazer o bem. Aí você fala, mas como fazer liberdade? O tamanho de liberdade que você vai usar. Mas liberdade. Você faz mal, você perde a liberdade. Quando você opciona por mal, então isso não é, você não é livre para fazer o mal. Você só é livre para fazer o bem. Então Deus olha da terra e diz, eles não estão usando a liberdade, eles estão usando o arbítrio, e o arbítrio mal. Vou destruir tudo. Então Deus manda o dilúvio. E como eu li lá em Gênesis, ele vai dizer que vou reduzir a vida humana a 120 anos. Então nós terminamos a semana passada eu dizendo que Deus diminuiu a vida do ser humano por duas razões. Primeira, para evitar uma catástrofe global entre o próprio ser humano se destruindo. E lembrando que eles eram gigantes, não eram pessoas do nosso tamanho. Já falei isso aqui várias vezes. Comprovado cientificamente, arqueologicamente, comprovado biologicamente. Eles eram gigantes. Mas um outro motivo pelo qual Deus também diminuiu a idade do ser humano, Luiz, é esse aqui. Acelerar o plano de redenção. Nós fizemos uma conta por alto. Qual era a média de vida dos homens daquela época, os antediluvianos? Aproximadamente 900 anos. Vamos arredondar para 1000. De Davi a Cristo, são quantas gerações? Davi a Cristo, 14 gerações. Se o homem vivesse milenarmente, 14 gerações, quantos mil anos, Luiz? 14 mil. Mais 14 mil de Davi até Adão, nós temos aí 30 mil anos. Em outras palavras, hoje, ainda Jesus não teria vindo a primeira vez. E tinha uma promessa. A promessa do Redentor. Então, é tempo demais para o ser humano viver em completa
violência. Então Deus diminui a vida humana nos antediluvianos para diminuir a capacidade de violência. E aí a gente fez até uma comparação, você imagina o Hitler com 1000 anos, morrendo com 1000 anos de idade. Diminui a capacidade de violência, diminui a capacidade intelectual e acelera, Luiz, o plano de redenção. Ou seja, o homem vai sofrer menos e vai ser redimido menos tempo também. Então, o lastro de tempo aqui é importante. Então, Deus diminui a vida do homem a 120 anos, encurta a capacidade cognitiva do ser humano e permite ele viver 120 anos. 120 anos é mais fácil. E gradativamente foi diminuindo até o fim, que a média ficou em 80, que o próprio Moisés vai dizer isso, né? Em havendo vigor, quantos anos? 120. Não, ele falou 80, com muita saúde, igual o Sergião, 80. Que passar disso já é enfado. Né, Nilton? É ruim, né? Não é o enfado, Nilton? Já está no lucro. Os irmãos estão entendendo? Então Deus, isso foi maravilhoso. O dilúvio, no ponto de vista no plano de Deus, sim, mas do ponto de vista nu e cru, você fala assim, foi uma crueldade o que Deus fez. Por isso que Nimrod foi tão rebelde. Porque ele não aceitou Deus ter feito o que fez com seus antepassados. Foi uma crueldade. Quando a gente pensa que um mal que Deus permitiu veio para trazer alguma tragédia, só que essa tragédia traz o que consigo? Uma coisa positiva. Desde o dilúvio. Então Deus destruiu a humanidade, mas ele acelerou tanta coisa boa. Ele impediu a violência que grasasse mais e impediu que a humanidade tivesse uma geração milenarmente sofrendo, se destruindo e autodestruindo. Então ele encurta isso aí. Olha que coisa, que plano interessante. É doloroso no começo, mas ele tem um resultado muito bom depois. Por isso que a gente não pode, de maneira nenhuma na nossa vida, reclamar com Deus, porque uma determinada tragédia acontece na nossa vida. Se Deus está por detrás de uma determinada tragédia na nossa vida, e se essa tragédia vem porque Deus assim o quis, é porque Deus está carregando outras coisas maravilhosas, maiores até mesmo que a própria tragédia. Isso é uma coisa importante da gente entender e conviver com qualquer tipo de sofrimento. Algum comentário, alguma pergunta? Esteja à vontade. Ok, aí pessoal? Certo, Luciano? Pastor, eu sou assim, eu fiquei meio longe pelo anzol muito tempo, mas eu estou vendo, assim, talvez eu esteja enganado, eu gostaria de aprender, porque, vocês me perdoem, viu, gente? Eu estou vendo, diante dessa introdução, eu vejo assim, não tanta maldade, mas eu estou vendo o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. A maldade é o resultado, não é o princípio que é aplicado. Não é o telos, né? Não é a finalidade. Entendeu? Um pai repreende o filho, dá uma chinelada dele. O ato em si é doloroso, mas o princípio por detrás é que salva. Entendeu, né? Beleza. Continuando, aí nós terminamos nesse slide. Né? Já terminamos nesse slide. Se as gerações continuassem vivendo 900 anos, quantas gerações existiriam de Adão até Cristo? Muito pouco. O plano de salvação e redenção cumpririam muito mais tempo, levariam muito mais tempo para se cumprir, e o sofrimento humano, os danos seriam incalculáveis. Com gerações de 120 anos, o plano de redenção pode ir mais rapidamente. Tudo isso já estava planejado desde o início. Deus reprogramou o nosso DNA por amor, aí o Luciano falou.
Deus nos amou tanto que preferiu nos limitar a 120 anos, a fim de que que nos autodestruíssemos com conhecimento acumulado além da nossa capacidade espiritual. Então, os seres humanos tinham um conhecimento absurdo, divino, e mais, lembra que a serpente vai falar que os pais, se eles comessem do fruto, teriam conhecimento como Deus. E era exatamente isso que aquela turma pré-diluviana estava se envolvendo. Conhecimento a blasfemar até contra Deus. Continuando. Isso aqui a gente não viu, não. Cada geração pós-diluviana carregava menos bagagem genética da corrupção antediluviana, ou seja, a perca da longevidade não era apenas uma limitação, preste atenção, irmãos, mas sim uma purificação genética gradual, uma perca do tempo de maldade humana. A queda da longevidade parou de ser gradual e estabilizou exatamente onde Deus queria, cerca de 200 anos, tempo de Abraão. Abraão viveu 180, Jó viveu 180. Depois 120 anos, tempo de Moisés. E finalmente 70 a 80 anos, como conhecemos hoje. Então, o homem pode, como falamos a semana passada, pode ter alguém que viva até 120. Nós vimos uma francesa que morreu com 122 anos de idade. Mas isso já não é mais, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, o limite é 120, mas é o limite. Ele não vai viver até o limite, ele vai viver antes um pouco. Mas até lá ele pode viver, dependendo de uma série de circunstâncias, cara. Alguém lê esse slide, por favor? Eu leio. Lê, por favor. E preste atenção nessa fala de Jesus Cristo. Nós temos uma profecia de Jesus em Mateus 24, 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que marcava a vida cotidiana de Noé? Desenvolvimento tecnológico, violência, corrupção, arrogância e blasfêmias contra Deus. Então veja, os dias de Noé, olha que interessante. Nos dias de Noé, o dilúvio veio para proteger a humanidade. Isso, vamos usar essa fala do Sérgio. Proteger a humanidade. A volta de Cristo, que será como dias de Noé, qual é a função? Perfeito. Agora, olha que interessante. Para redimir a humanidade, essa primeira humanidade tem que desaparecer. Percebe? Por que ele não fez isso nos dias de Noé? Porque não era tempo. Mas Deus vai usar o mesmo calendário, porque a humanidade, veja, a humanidade vai, por exemplo, o conhecimento. Hoje, meu Deus, olha hoje a inteligência artificial. A inteligência artificial começou... Luiz, o teu colega Eugênio não está aqui hoje. Quando que a inteligência artificial começou, mais ou menos? Tem uns 5 anos? Ou menos? Menos. Uns 3 anos. Mais 5 anos. 3 anos. Uns 3 anos. Uns 5 que começou a falar. Uns 3 que ela começou a dizer, uns 3 anos. Mas agora, a inteligência artificial de 3 anos atrás é diferente de hoje? Mas é só 3 anos, pessoal. Não é absurdo o negócio? Hoje todo mundo tem acesso, 3, 5 anos atrás. Não tinha. E hoje, não somente isso. A inteligência artificial de hoje, ela está avançadíssima em relação de só 3 anos atrás. O que nós estamos vendo com isso?
dias de Noé. Marcado pelo... Só que o conhecimento intelectual que nós temos hoje, 2025, em 2027 já vai estar ultrapassado em muitos. Agora, vamos jogar... Nós estamos falando de 3 anos. Vamos jogar 50 anos. É robôzinho andando na sala. É um robô é igual o filme, o Hollywood, ele é fera, né? Não De Volta para o Futuro, não. Aquele lá famoso do Schwarzenegger, lá, o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, vamos pegar aí a voz do mascotinho ali. Ó. Você tem um robô que tem pele humana, forma humana, cabelo, uma aparência humana, a casca dele é de um ser humano, só que ele é uma máquina por dentro. Só que eu acho que, e esse é um cara que era de 2030, se eu não me engano. Assume a forma de qualquer um. Eu acho que era 2030. Esse filme foi feito em 85. 2020. Era 2020, né? Uai, nós estamos 5 anos depois dele. Então preste atenção. A tecnologia está absurdamente avançada, muito mais do que a gente imagina. Então só vai faltar até a alma nesse robozinho daqui a 50 anos. Como foi nos dias de Noé. Um conhecimento avançado, mas junto com o quê? Lembra que nos dias de Noé, do qual Jesus está falando, ele está falando nos dias do Anticristo. Pastor, esses caras aí, o Einstein da vida, que ajudou muito pro conhecimento, sabedoria e tal, você pode ver que eles não vivem muito tempo, né? Parece que eles chegam... Eles morrem novo, assim que eu falo, não novo jovem, mas eles não morrem muito velhos. Você reparou? Esses caras que influenciou na física, na matemática... O Einstein morreu com 76. Pro tempo que ele morreu meio novo mesmo. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, nessa época o Newton já era quase casado, quando eu tinha 10 anos de idade, eu conheci muitos senhores com 90, com 100. Eu estou falando de década de 70. Não era assim, Sérgio? Então, o Einstein morreu na década de 40, se eu não me engano, com 76 anos. Nós falamos dele aqui, em 76 anos, o Einstein revolucionou a física. Falamos aqui do Isaac Newton, com 84 anos, ele revolucionou a astronomia e a matemática. Quer dizer, os caras desenvolveram tanto uma ciência que o corpo deles não aguentou. O corpo não aguentou. Agora imagina uns 10 anos a mais esses caras. Pois exatamente! Imagina se cada um deles pudesse viver 110 anos. Agora, você pega tudo isso, Larissa, e joga de 25. Como que estará o mundo se Jesus não voltar lá até lá? Que eu acho que não volta, eu acho que tem muita coisa para acontecer, minha opinião. Vamos dizer que chegaremos no ano 2080. 2090. O que estará e como estará esse mundo em termos de tecnologia? Usando essa tecnologia para o mal. E usando para o mal, porque é isso que Jesus, quando Jesus usa, assim como foi nos dias de Noé, ele está fazendo uma referência, depois a gente vai se descobrir que ele está falando do anticristo. Que vai ter uma transformação na economia, na tecnologia e na ciência. Descobrir um remédio contra o câncer. Descobrir um remédio contra as doenças neurológicas, Alzheimer. Isso aí vai ser fichinha. Então você imagina uma geração absolutamente avançada e olha, não é piada não, pessoal. Se você fizer um cálculo,
O que nós estamos vivendo hoje de tecnologia, nós deveríamos estar vivendo isso 20 mil anos atrás, se nós vivêssemos 1000 anos. Até os donos do Big Tech, das grandes corporações, eles estão usando um novo termo, né? Em vez de democracia, ou tirania, ou monarquia, eles estão usando um termo chamado tecnocracia. É o domínio da ciência. Das grandes empresas tecnológicas sobre as pessoas. Que na época do anticristo estará avançadíssimo. Então veja, como foi nos dias de Noé. Como foi os dias de Noé? A gente pensa só em violência, não é? Não é só violência. Tecnologia avançada. Preste atenção, viu? Ok, meus irmãos? Vamos continuando. Terminou essa questão aí? Eu quero rapidamente entrar nesse assunto aqui. Significado da queda. Atribui a queda à ambição, arrogância, pela qual a humanidade não se contenta apenas com a obediência à vontade de Deus, mas também deseja o conhecimento do bem e do mal. Uma expressão clássica para todo conhecimento, que é prerrogativa de Deus, e que além disso foi expressamente proibida, Gênesis 3:5. A desordem evidente do mundo existente não pode ser devida à incapacidade de Deus criar um mundo digno de si mesmo. Deve ser atribuído à rebelião dos humanos. Nós é que nos rebelamos. A árvore do conhecimento, portanto, é o acesso do conhecimento de Deus. Isso aqui, pessoal. Aí o Paulo vai dizer em Romanos, quem conheceu a mente do Senhor? Quem queria conhecer a mente do Senhor? Quem queria conhecer? Adão e Eva. Olha que coisa impressionante. E o apego de Adão a ele é o cúmulo da arrogância, do orgulho, da desobediência egoísta. No final, Adão opta pela desobediência quando confrontado com uma oportunidade que serve aos seus próprios interesses. Da perspectiva da retrospectiva humana, o homem estava apenas sendo homem. Em uma versão alternativa encontrada em Ezequiel 28:11-23, Deus disse: você corrompeu sua sabedoria por causa do esplendor e o querubim guardião o expulsou. Então veja bem, né? Deus disse que Lúcifer lá no céu, Lúcifer, ele se desviou, ele transgrediu, porque ele foi enganado por si mesmo pela sua própria sabedoria. Mas ele ainda não era semelhante a Deus. Os anjos foram criados com uma sabedoria plena. Não oniscientes, mas uma sabedoria plena. Plena. Grande. Longe da nossa capacidade. O homem, quando foi criado por Deus, Deus o criou com um conhecimento pleno. Em Adão, geneticamente, um conhecimento pleno. Porém, com a capacidade de aumentar isso. Só que os nossos pais caíram. Veio a primeira fase da humanidade, veio a destruição para proteger o próprio ser humano de si mesmo. O conhecimento que adquiriram da árvore não os tornou divinos. Apenas o temor e a alienação do Senhor. E a consequência fatal da queda foi a morte e a separação permanente de Deus. Seu conhecimento do mal agora apenas lhe dava uma compreensão das consequências de seu pecado contra Deus, e sem a árvore da vida, a doença e a mortalidade entrariam na criação. O fato de Deus vestir Adão e Eva, que são assim chamados após a queda, antes de expulsá-los, é um gesto conciliatório, pessoal. Por isso que tudo que Deus faz é perfeito, mesmo que eu não concorde. E isso que o Nilton tem que ensinar para as ovelhas dele. E isso que o Giovanni tem que ensinar para as ovelhas dele. É isso que nós temos que ensinar nas nossas igrejas, nas nossas casas. O que ensinar? Que a gente precisa entender que o mal que nós chamamos mal, se é uma ação de Deus, ela tem uma coisa boa por detrás. Uma doença, um prejuízo, um infortúnio. Sempre lembrando que Deus nunca é a causa, né? Ele é o que permite, mas a causa... Não, mas Giovanni, às vezes ele mesmo causa.
Porque o texto vai dizer que Deus faz a ferida. O texto do profeta vai dizer, o Senhor faz a ferida e o Senhor a cura. Então, o pecado em si... São questões de disciplina, de juízo. Aí sim, são provocados por Deus, que são baseados na justiça de Deus. Então, mas mesmo assim, tem mal aos nossos olhos. Tem mal que é mal. Por exemplo, o mal em Jó foi permissão. O mal no povo de Israel foi ordem de Deus. Juízo. Exato, mas é Deus que fez. Então veja, e quando Deus fez aquele mal em Jerusalém, foi com qual objetivo? Proteção. Então foi uma tragédia, foi uma carnificina, um estrupo, milhares de mulheres. Uma carnificina sem tamanho, uma maldade. Se você estudar profundamente, e você tem que ler os profetas Isaías e Jeremias principalmente, a maneira como Nabucodonosor exterminou Jerusalém foi de uma maldade tão grande que Deus puniu depois os caldeus, dizendo, vocês usaram maldade demais. Mas foi uma maldade que se Deus não age daquele jeito, a promessa não viria, porque o povo de Israel estava completamente perdido em idolatria e corrupção, nos três poderes. E é aquilo que tu falou, né? Se não fosse Deus intervindo, principalmente no cativeiro babilônico, os judeus estariam idolatrando até hoje. Exatamente. Nunca mais aconteceu. Nunca mais. Você chega lá nos dias de Jesus, tem corrupção, mas não tem ídolos. Você não vê nenhum sinal de idolatria. Aprenderam a duras penas. Então quer dizer, se Deus permitiu, aí nós temos que ensinar isso na nossa igreja. Se Deus permitiu aquela doença em você, Larissa, Ele tem um propósito bom. Ou se Deus que fez a ferida em você, Ele vai curar, mas Ele quer fazer uma coisa boa em você. Sim, Alex. Alex pintor, não Alex pregador. Eu tenho uma situação bem interessante que eu passei alguns anos atrás. Eu não conhecia o Evangelho, não conhecia Cristo e era casado. Fiquei casado há 8 anos. E entramos numa dificuldade, a esposa entrou numa dificuldade e adoeceu. Isso ela ficou 4 anos doente. Né? E eu lembro que no último ano ela estava indo para a UTI e ela me chamou e nós sentamos e ela era convertida, né? A única da casa que era convertida. Eu não era. E aí ela falou assim, ela me chamava de pai, né? Ela falou assim, pai, você sabe o que vai acontecer, né? Ela falou assim, toma um caminho, vai para a igreja, aceita Jesus, faz sua vida diferente. E naqueles dias mesmo, acho que no final de semana, ela faleceu. Certo. Sua esposa faleceu. Faleceu. Eu fiquei viúvo com 2 filhos e uma dor muito grande, né? Porque Imagina. eu tinha 29 anos, meu menino tinha 9 e a minha menina tinha 6. Para mim o mundo tinha acabado, mas depois eu constituí essa família e a partir dali eu procurei Jesus. Amém. Eu vi que não dava para morrer. Eu vi que a morte ia chegar um dia e era inevitável. Sim, sim. E hoje eu consigo ter paz e eu sou feliz. Coisa que eu não era. Mas você veja, você disse bem. Aí você olha assim, poxa, mas a minha esposa morreu. Tem problema não, ela vai ressuscitar daqui a uns dias. Porque a morte não tem a última palavra sobre o que crer. Ou seja, quem está em Cristo, tudo aquilo que a gente chama de tragédia, aos nossos olhos, na verdade, não é tragédia. Se Deus está operando, permitindo ou fazendo, tem sempre alguma coisa. Deus é bom. Quando a Bíblia diz que Deus é bom, e quando a gente canta que Ele é bom o tempo todo, então qualquer coisa que Deus faça, sempre é bom, mesmo que aos meus olhos não seja. Mesmo que aos olhos dos pré-diluvianos não foi um bom dilúvio. Mesmo que aos olhos dos historiadores judaicos não foi bom Nabucodonosor. Mas olha nós aqui. E veja, antes que o Oswaldo fale, e veja, quando Jesus Cristo voltar, e Ele vai voltar,
Quando nós ressuscitarmos dentre os mortos. E quando os vivos que estiverem na hora tiverem corpos transformados, nós vamos entender tudo. E nós vamos louvar a Deus por tudo. E ter a mente cristã de que todo o sofrimento que nós passamos aqui não tem a última palavra. Se um parente meu morre, eu vou chorar. E se Deus livre minha esposa falecer, como a tua primeira esposa faleceu, eu vou ficar devastado. Mas não destruído. Porque a dor e o sofrimento não tem a última palavra sobre aquele que crê. Eu vou sofrer, eu vou chorar, eu não vou saber o que fazer no momento, mas depois Deus vai me colocando em caminhos aprazíveis. Porque é Deus que tem. Então, aqui está a grande diferença entre o que crê e o que não crê. Fala, pastor Oswaldo. No livro de Joel dá para você entender, pastor. O livro de Joel ele tem 3 seções. Calamidade, que é a praga do gafanhoto, que viria. Daí o arrependimento do povo, se arrependesse. E depois a promessa, que é o princípio do Espírito Santo. Exatamente. Exatamente. E por isso que o profeta Ezequiel vai escrever um dos capítulos mais tenebrosos. Porque aqui para nós Deus tem muito senso de humor. Ele pega o cara em espírito, o cara já está meia boca, né? Ele está flutuando e fala, meu Deus. Leva para um cemitério escuro. Imagina a cena, bicho. Uma caverna, cheia de ossos, cheiro de morte. Meu, o Ezequiel tá se borrando. Ele não está se borrando porque ele está em espírito. Filme de terror, né? Um filme de terror, meu. Um filme, cena clássica de terror. E Deus ainda chega para o Ezequiel e diz assim, esses ossos podem reviver? Deus também faz umas perguntinhas aqui para nós, hein? Não, eu não sei não. Hã? Pregação de avivamento. Não, mas então veja. Você olha Ezequiel 37, que é um dos capítulos mais assustadores das Escrituras, porque a gente lê o texto, mas não visualiza ele. Não é verdade? Você só lê. Imagina o cara, numa caverna escura, num cemitério, num sepulcro, um monte de ossos, ainda mais ossos que nem foram sepultados direito, foi jogado lá. Provavelmente um resquício de batalha. Pode ser. Vai viver? Eu não sei não, o senhor que sabe. Fala para esses ossos aí. Agora é loucura. E os ossos começam... Agora você imagina... Ele está escutando tudo. E, inclusive, ele mesmo fala osso batendo no osso. Ele está escutando. Hein? Você imagina as perninhas, os fêmur, as cabecinhas rolando. As mãozinhas procurando. Os pezinhos. As costelinhas. Meu, qualquer um não aguenta isso aí não, meu. Mas esse capítulo fala de quê? Fala de quê? Esperança. O que você falou, Giovanni? Avivamento. Fogo. Qual é a fala que... esses ossos foram vitimados pela morte e já estavam ali há muito tempo. Pelo estado dos ossos. Sequíssimos. Pelo estado dos ossos estavam ali há muito tempo. Mas o que Deus fala? Israel está desse jeito. Mas Israel vai ressuscitar. Porque tem uma promessa. E aqui está a questão. Então tudo aquilo que a gente imagina que é o mal, que Deus aflige o mal, não. Tem alguma coisa boa. Tem alguma coisa boa. E é por isso que a gente tem que ensinar isso.
qual é o problema da igreja evangélica brasileira? Na minha opinião, Giovanni, essa teologia ensinada, triunfalismo. Sabe qual é a primeira lição do Newton para ensinar a igreja dele? Olha o paradoxo meu. Nós, pastores, a primeira lição que a gente tem que ensinar ao nosso povo: nós temos que ensiná-los a sofrer. A gente não ensina eles a sofrer. Não, então você tem que... Mas aí, olha lá. Mas qual é a ligação nossa? O que me ajuda... Você falou bem, a vida já é um sofrimento. Verdade. Mas qual é o problema? Se eu falo que a vida é um sofrimento, mas eu ensino outra coisa contraditória, Vai bugar a cabeça do cara. vai bugar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o sofrimento como fato, mas misturar o sofrimento o quê? Com esperança e avivamento. E não o contrário. Porque, Newton, nós partimos daqui para cá. Nunca daqui para cá. O que nós chamamos de vitória, na verdade, o que é? É a esperança dentro do sofrimento. Quando é que Jesus Cristo teve vitória? Onde que ele teve vitória? No? Onde é que nós temos vitória? Aqui ou aqui? Aqui. Então, quando eu falo que a gente tem que ensinar o nosso povo a sofrer, no sentido de que nós temos que ensinar o nosso povo a administrar o sofrimento. Porque isso Jesus nos ensinou. Não atrair o sofrimento, mas lidar com... Não, Giovanni, nós não podemos atrair, a gente está nele. Nós não vivemos numa bolha. Não, a gente já está aqui. O pecado é. Eu digo atrair, é que tem consequência do pecado. Agora, então, todo mundo está aqui dentro. Inclusive, para Jesus Cristo nos salvar, ele teve que entrar na nossa bolha. Ele não ficou do lado de fora. Pessoal, não. Ele entrou aqui dentro. Porque para salvar os sofredores, só sendo um sofredor também. Para mim ser sofredor, eu não preciso nem pecar, porque Jesus não pecou. Basta eu entrar aqui dentro. Deus nos salva onde? Aqui dentro. Mas qual é a mensagem que todo mundo quer ouvir? Que eu vou vencer sempre. Qual é a minha vitória aqui dentro? É viver aqui dentro, contagiado com a esperança e o avivamento. Avivamento só acontece no sofrimento. Nunca acontece. Se o cara vive aqui, ele não sofre. Portanto, ele não precisa de esperança nem avivamento. Só precisa de esperança e avivamento quem vive aqui. Então, qual foi o problema da igreja evangélica brasileira? Fazer de conta com que isso aqui não existia e trazer o cara para aqui. Olha o Covid. E aí o cara tá sofrendo e não vence e acha que Deus não ama ele. Exatamente. Exatamente. Você falou... O triunfalismo só gera frustração. Só gera frustração. Olha o que aconteceu no Covid. É diferente da vitória, né? Que é algo que Não. estabelece... Então, mas a vitória acontece aonde? Dentro do sofrimento. Que é uma coisa que buga a Capetolândia. Percebe? Buga a cabeça da Capetolândia. Como é possível eles estarem nessa bolha de sofrimento e ficar sorrindo, tendo esperança e avivamento? O que é uma conversão? Conversão é um avivamento. Eu estava morto, agora eu estou vivo. Então Deus não me tira daqui ainda, mas Ele me dá condições de viver aqui dentro. Por isso que Deus não sentia o que a gente sente, porque Ele não estava aqui dentro. Só quando Jesus Cristo veio, aí Ele literalmente sentiu na carne e na pele
o que é sofrimento. Por isso que quando você chegar para Jesus e dizer assim, ó Jesus, meu pai morreu, ajuda nesse sofrimento, ele vai dizer, eu sei o que é a dor da perca de alguém, porque eu chorei quando Lázaro morreu. Então, não vem dizer para as pessoas que Deus não sabe o que é sofrimento. Ele foi o primeiro que sofreu. Percebe? Olha onde a gente está indo. Como que uma coisa liga a outra. Só não vai ter mais sofrimento quando ele voltar. Viveremos no mundo perfeito. Né? Mais que seja. Ok, irmãos. Deus é misericordioso, né? Ele não nos tira do sofrimento ainda, mas nos dá condições de viver no sofrimento. E aqui está o que eu, Giovanni, o Nilton, o Romualdo, o Luiz devemos ensinar na nossa igreja. Para os nossos irmãos. Não falsear nada. O Nilton falou bem, o povo já vive no sofrimento. É verdade, então você vai ensiná-los eles a como sofrer bem. É que depois do sofrimento tem o oásis, né? No deserto tem o oásis, depois até você chegar lá na esperança. Eu vou explicar bem isso aqui que nós estamos falando. Um certo rei convocou todos os maiores pintores do seu reino. Convocou eles. Ok? Umas cores. O Alex está... Ele estava. Não, ele que vendeu as tintas para os caras. Chamou todos os pintores e deu uma ordem. Eu quero que vocês retratem um quadro que vocês vão entender o que é paz. E daqui a um ano vocês voltem. E ele deu essa ordem. Um ano depois os pintores voltaram. Todos do seu reino. Ele olhou um quadro e ficou maravilhado. Um quadro com uma paisagem lindíssima. Num gramado, um jardim, coisa mais linda. O rei olhou aquilo e falou, nossa, que paz esse quadro está me trazendo. Ele foi olhar outro quadro. O outro quadro tinha um sol nascendo na linha do horizonte, no mar, coisa mais linda, gaivotas voando, nuvens esparsas. Assim, ele falou, que quadro maravilhoso, que paz. E ele foi olhando cada quadro era um quadro lindo que cada pintor disse o que era paz. Foi indo, até que chegou num quadro. O pintor desenhou um mar. Numa noite escura, numa tempestade, numa borrasca, as palmeiras da beira da praia estavam dobradas do forte vento, a onda batendo contra a pedra, subindo aquele... um quadro horroroso. O rei se assustou com aquilo. Que é isso? Que é isso? Quem é o pintor desse quadro? Aí o pintor chegou. Majestade. Eu disse que era para vocês desenharem algo que retratasse paz. Onde é que há paz nisso aqui? Isso aqui está me deixando com medo. Aí o pintor disse, calma, majestade. Olhe bem aqui do lado do quadro aqui. O que o senhor está vendo? Aí ele olhou, tinha na pedra um buraco. Na pedra da praia, onde a onda batia e subia. E lá dentro tinha uma pomba dormindo. Ele disse, paz é isso, meu rei. É no meio da tempestade você se sentir seguro. E ele ganhou o concurso. Isso é paz. É no meio do sofrimento sentir-se com esperança. É isso que a gente tem que ensinar para o nosso povo. Isso é em tudo, né? Você pega o esporte, você é sedentário, você está sofrendo com dor, você está sofrendo por estar parado, aí você vai fazer alguma coisa, aí você vai sofrer para estar fazendo aquilo, aí você quer participar de alguma coisa, aí você sofre treinando para chegar em algum lugar, e quando você vence, você quer continuar sofrendo para poder ter aquela vitória. Né? Você tem que lutar, e o sofrimento é isso aí. É isso aí, você tem um comércio, você quer crescer, você tem que... Né? Claro. Então, é a nossa vida. Então, agora, quando a gente ensina uma vitória sem sofrimento, não existe vitória sem sofrimento. Aliás, o que é uma vitória, Otília? O que é uma vitória? Presta atenção, o que é uma vitória?
Não. Vamos ajudar a Otília. Fazer algo que a gente achava que não era capaz. O que mais? O que é uma vitória? É uma conquista. É triunfar. Mas espera lá. Conquista e vitória só é possível se eu tiver Por que eu vou ter um esforço? Por que eu vou ter um objetivo? Porque tem que ter um adversário. Qual é o nosso adversário? Sofrimento. Aí que entra, eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. E no meio desse sofrimento, eu vou olhar lá que vai ter uma esperança. Aí você, isso, Luciano. Não, mas é isso mesmo. E você sabe, essa frase do... No meio da tribulação, tem como motivo eu passar por vários sofrimentos. Sofrimento. Essa fala do Jeremias, ela é muito simbólica. Sim. Sabe por quê que é? Porque quando, voltando à fala do Giovanni, quando o Nabucodonosor foi embora, deixou milhares de órfãos, milhares de viúvas, milhares de pais sem filhos, uma cidade destruída, um templo destruído. Quando Jeremias, ele está em Jerusalém para incentivar o povo, Deus fala assim para ele, Luciano, não ore por este povo. Numa situação difícil, o que você vai fazer? Você vai orar. Aí Deus fala, não quero, se você orar, eu não vou ouvir. Pô, meu, o que sobrou para ele? Ele não pode orar. Deus falou que não é para ele orar. Não vou te ouvir. Fui eu que fiz essa desgraceira aí. Ele tem que reconstruir. O que ele vai fazer? Ele vai dizer isso aí que você acabou de dizer. Bom, só restou uma coisa para ele. Qual foi a única coisa que restou para o nosso querido irmão Jeremias? Memória. Memória do quê? Que mesmo do sofrimento, eu posso ter esperança. Ele conseguiu? Conseguiu. Você prega o sofrimento, mas você vai passar, né? Claro. Você tem que falar assim, mas tá vindo uma outra novinha. Quem? Tá vindo uma outra novinha. Não entendi. Essa luta passa, mas tá vindo uma outra. Exatamente. Então, não é exatamente. Essa luta passou. Então veja, olha, o filósofo Oswaldo agora ajudou muito. Então, na filosofia do Oswaldo, ele tem razão. Qual é? Então, na verdade, eu não tenho vitória e sofro. Eu sofro e no meio do sofrimento, Deus me ajuda a respirar. Percebe? Não é o contrário. Eu sei que essa mensagem, Leia, não é uma mensagem que talvez a Igreja Casa da Rocha vai querer ouvir. Mas é a mensagem que ela precisa ouvir. E é a mensagem que ela... Quando você fala de esperança, você só pode ter esperança quando a coisa está acabada, né? Não existe esperança de camarote. Não existe milagre de camarote. Você quer um milagre? Então uma tragédia tem que acontecer na tua vida, meu. Só isso. O que foi que você está rindo aí, ó? Já mudou o sermão. Já mudou o sermão. Começar só a pregar sofrimento. Não é pregar sofrimento. É pregar viver bem no sofrimento. A vida já é tão dura. Não, mas aí você vai pregar. Eu chego domingo à noite na igreja, eu quero um alívio. Perfeito. Qual é o alívio? É Cristo. Aí eu vou pregar um alívio, vou pregar, prepara para sofrer, você vai ter mais sofrimento. Não, você não entendeu. Você não entendeu a minha exposição. Você não entendeu a minha exposição. Eu não falei... Eu estou com dor aqui por causa do manual, que me incentiva a fazer. Viu? O que eu estou falando nos últimos 15 minutos é que não tem como a gente sair daqui. A gente já vive aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer, irmãos, eu vou ensinar como vocês e como nós devemos sofrer. E a melhor maneira, já que eu não tenho como escapar disso, Nilton. Eu vou sofrer, mas eu vou unir o que? O meu sofrimento?
É aqui, ó. O foco da mensagem. Qual é o problema do triunfalismo que eu estou dizendo? Exato. O foco é isso aqui. É o cara falar disso aqui, pulando isso aqui. Esse é o problema, Nilton. Esse é o problema. Porque se eu prego esperança, avivamento, milagre, Jesus Cristo. Como é que você tira Jesus Cristo do sofrimento? Tem aquele versículo, né? No mundo tereis aflição. Jesus, exatamente, o mundo é um sofrimento. Hã? No mundo tereis aflições. A promessa dele é que ele, no sofrimento, vai promover esperança. Essa é a ideia. É bem automático isso aí. Isso aqui, esse pular aqui? Não, falando passar por sofrer é automático. Pelo pastor falando correto, né? É automático a gente pregar assim. Sim, é automático. Porque não é um negócio que a gente falou, pera aí, eu estou esquecendo do sofrimento. Isso aí não existe. O que existe é um pastor que deu, por exemplo, em 2000 o crescimento da igreja aqui no Brasil foi uma explosão gigantesca. Sim. Por causa dos neopentecostais. Sim. E bateu muito sobre o triunfalismo. Então a igreja cresceu demais, o povo ficou em cima daquilo, né? Uhum. Mas hoje as igrejas, que é a base do país, né? É verdade. Assembleia, então elas que mantêm a questão da reforma da palavra, da ética, né? Do conceito moral. E também eles batem nessa tecla de sofrimento porque a gente ensina a passar pelas tribulações do dia, né? Mentira, adultério. Sim. Ensina a passar por isso. Então isso que o pai está querendo dizer, acho que esse aí, ele está batendo na tecla de sofrimento, é de que ficar falando no culto, você vai sofrer sofrimento. Não. Não, é o que ele está batendo, mas a questão de sofrendo é do dia a dia, como ele sempre pregou lá, né? Não, mas o que eu falei, eu na verdade, eu apresentei uma frase retórica. Nós temos que ensinar o nosso povo a sofrer. Não que ele vai estar vivendo do sofrimento, mas é que ele tem que ter sabedoria e passar bem no ambiente de sofrimento. Romanos 5 fala, né? Romanos 5, 3, que ele fala. Sim. E não somente isso, mas que também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, e da experiência a esperança. Ele só pode ter isso nesse momento, aqui, nesse ambiente. A nossa leve e momentânea tribulação não vamos se comparar com a glória que há de ser revelada. Então veja, o mundo nosso é o sofrimento. A vida cristã é o oásis que você falou. Em meio. A vida cristã, Nilton, é esse oásis que você disse. Por quê? Eu sofro como o ímpio sofre. Qual é a diferença minha do ímpio? Nós temos um oásis. Um pedacinho do céu na terra. E o que esse oásis me oferece? Qual é a água que eu bebo desse oásis? Esperança. E avivamento. Então, quando... Consolo, não, eu só estou dizendo... E daí vem tudo junto, viu? É um pacote. Só que veja bem. Quando nós ensinamos o nosso povo esse princípio, e que o Luiz ali falou muito bem, a gente vai ter uma igreja que nunca vai blasfemar contra Deus. A gente não vai ter cristãos que vão murmurar. Nós não vamos ter cristãos que vão desistir da fé porque pediu uma coisa e Deus não deu. É isso que eu ia falar. A minha cabeça, no meu convertido, quase que bugou. Porque foi fantasiado. Falado que agora você não vai ter mais problema, que tal e tal. É isso. Vai ser isso, vai ser aquilo. E muitos dessa época estão todos afastados. Exatamente. O evangelho triunfalista leva a frustração. Você quer falar, Ramiro? Fala lá. Olha, seguindo esses três, as igrejas de hoje que são triunfalismo, geralmente há um interesse por trás. Sim. Um interesse de prosperidade. Sim. Nessa área, né? É da teologia. Né? Você vai, Sim. Você vai buscar Deus e você vai ser feliz, você vai ser rico, você vai ter... Agora mesmo tem um exemplo, né? Uma igreja lá em Alphaville, ligada à teologia da prosperidade, o evangelho triunfalista, o cara que era o pastor da igreja e um empresário lá de dentro estava metido naquela confusão dos velhinhos lá do INSS. Do INSS.
Então veja, irmãos, então, para a gente avançar. Então, o que a gente faz? O triunfalismo é uma teologia humana agradável aos nossos ouvidos. O testemunho do Márcio ali. Então veja. Acabou o sofrimento. Quando chegou a Covid, o que aconteceu com a maioria do povo da igreja? A maioria. Nunca mais voltou. Por quê? A minha tese. Pode ter outra aí, não tem problema. Não foram ensinados a sofrer. Se revoltaram contra Deus. Deus não me deu. Deus me deu, Deus não me ama. Ah, pastor, você não prometeu. Ó. Estou na igreja, qual que foi a diferença minha que estou na igreja seguindo a Deus e o outro que está no mundo? O Davi Miranda é falecido, não é? Davi Miranda é falecido. O Davi Miranda, uns 30 anos atrás, isso foi pouca gente ficou sabendo disso, hein? Ele era um dos pregadores da cura divina. Ele foi um dos que dizia que o crente não fica doente. Se ficasse doente era pecado. Se ficasse doente era pecado. Ele pegou um câncer. Aonde é que ele foi se tratar? Estados Unidos. Cadê o pastor? Não, o pastor Davi foi numa viagem missionária. Foi para os Estados Unidos tratar de um câncer. E foi curado. Lá, com a medicina, etc. Mas essa é o pagamento que o cara não tem. Essa é a nota promissória que o cara não tem que pagar. Ele não tem como pagar isso. Então, assim, irmãos, para avançar mais, eu espero que eu me tenha feito inteligível aqui para vocês. Eu não vou terminar o assunto. Não diz que é para você ensinar na igreja eles sofrerem. Você não precisa ensinar porque eles já sabem. Eles já sabem. Eles já sabem. O problema é que a gente tira isso, que é o promover uma esperança pulando o que ele está passando. É o degrau para poder chegar. Exatamente. Fala, irmão. Você tem que ensinar que nós vamos sofrer, mas quando a gente chegar ao limite da gente, que não tiver mais jeito pra gente, ainda tem o recurso do céu. Mas com certeza! Mas essa é a maior expectativa e esperança nossa. Não, na verdade não é a maior esperança. Essa aí é um refrigério, porque a nossa maior esperança é a redenção. Ponto. Ok, irmãos? Beleza? Ótimo, bom arrazoado, bom arrazoado. Hã? Olha, gostei, um bom título de sermão, hein? E não é de um sermão, é do mês inteiro. Do sofrimento à redenção. Eu vou fazer um desenho próxima aula sobre isso aí, Suzy. Esse que não foi carne e sangue que tu revelou. Mas meu Pai que está no céu que te revelou. Deus vai falando, viu? Eu tinha que dar 8ª, bicho. Viu? Ó, vocês que não são da 8ª aí, ó, vocês são barrelinha, viu, Giovanni? Vocês são tudo barrelinha. Eu sou mais barrelinha ainda. Só na rebarba. Não, eu tô também na rebaba. Agora, quem não é da 8ª, lascou. Vocês estão no sofrimento igual eu. Nós estamos no sofrimento. Eu já tô lá, Muito bem. Bom, esse aqui eu já praticamente falei. Esse aqui também eu já falei. Isso aqui é um dado histórico. Isso aqui é importante vocês saberem. Meu Deus, já está quase na hora do Luiz tomar café. Vamos terminar aqui. Isso aqui eu vou pular. Em toda cultura, eu ia dar um dado cultural aqui, Larissa, porque a Larissa gosta de coisas culturais, históricas. Em todas as culturas, nós temos a perspectiva da queda. Nós temos a perspectiva da queda em textos babilônicos, persas, indianos, todos eles têm tradição da queda. Temos também, em nossa mitologia ocidental, a caixa de Pandora, as maçãs das Hesperidinas, Apolo e Piton, repetidamente na literatura em referência à queda. Então, em todas as culturas divididas, separadas geograficamente, elas têm a mesma ideia de algo, que alguma coisa deu errado. Só que rapidamente, eu poderia falar mais para vocês sobre isso aqui, mas não vou falar. Tá? Esse homem aqui, Herbert Karl Leopold, um estudioso alemão, nesse livro dele, Exposição de Gênesis, ele disse o seguinte, uma das teses dele:
Sustentamos fortemente que a ingestão do fruto não foi a queda do pecado. A queda ocorreu antes desse ato. A ingestão do fruto foi uma evidência incidental do fato de que o homem já havia caído. Ele só ainda não tinha executado, mas no coração... Por isso que Jesus depois vai atualizar essa fala, dizendo assim, se alguém tiver uma intenção impura, já pecou, né? O pecado foi o momento em que ela acreditou que Deus não era bom e que Deus havia impedido algo bom. Essa mentira mergulhou a raça humana na depravação e ela comprou. Esse camarada era fera, né? Aquilo, Suzy, que você falou, que eu vou dar uma melhorada no próximo encontro. Um dos esquemas mais populares para a grande história da Bíblia é a cadeia quádrupla de palavras. Criação, queda, salvação. Aqui está. Da queda, a redenção, né? A criação nos diz o que Deus fez. A queda nos diz o que aconteceu com ela. A salvação nos diz o que Deus fez para lidar com o que aconteceu. E a redenção nos diz para onde tudo está indo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Os reformados, eles usam outro termo, né? Eles usam o termo criação, queda, redenção, como a cruz, e consumação. Só que redenção e consumação, eles são termos sinônimos. São intercambiáveis. Aí ele vai dizer, vamos nos envolver em uma confusão mental. Se há criação, mas não queda, então o que explica tudo que deu de errado no mundo? Se há salvação, mas não queda, por que a redenção seria necessária? Se há redenção, mas não há queda, por que a esperança do cristão seria orientada para o novo céu, nova terra e vida de ressurreição? Ou em outras palavras, se não há pecado, por que tem graça? Como tem algumas igrejas por aí, inclusive a igreja do reverendo Caio Fábio, é caminho da graça. É caminho da graça? Estação da graça? Caminho da graça. Mas só que ele prega que não tem pecado. Como é que pode ser graça se não tem pecado? Se uma é resposta da outra. Eu quero terminar com isso aqui, essa primeira parte. Eu não quero que o Luizão vá embora sem essa informação. Ele que é um bom calvinista. Vamos ali. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, eles trouxeram uma maldição de espinhos e desolação. No hebraico, Rehorev, sobre a criação. Na cruz, e usando uma coroa de espinhos, Jesus tomou sobre si nossa maldição de espinhos. Isso é impressionante. Não é? Isaías 55:13. Alguém vai ler para nós? Isaías 50. Luizão, lê para nós. Isaías 55:13 e Marcos 15:17. Luizão, você que é um locutor de FM. Olha, vamos ler esses dois textos. Em um lugar do espinheiro crescerá a faia, em um lugar de sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Em lugar do espinheiro. Quem colocou o espinho lá? Primeiro Adão. Quem tirou o espinho de lá? Segundo Adão, ou último Adão. Olha lá, Marcos 15:17. Lê lá, Romualdo. O microfone, por favor. Olha que coisa interessante, como a Bíblia ela não tem erro, né? E vestiram-lhe de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Então, o espinho que o primeiro Adão colocou, o Cristo, o segundo Adão, assumiu. Aliás, você já parou para pensar numa loucura? Leia, o texto de Isaías diz, ele tomou sobre si as nossas dores. Sabe como eu interpreto isso? Ele pegou todas as dores e ele assumiu para si, no sentido de que a dor do câncer, a dor da dor, ele passou para ele. Ele sentiu na pele todas as dores, literalmente. Não é uma questão apenas espiritual. Ele também, lá no jardim de Getsemane, ele assumiu
toda a dor. Você não tem a gente não tem noção disso. O que é dor? Ele sabe. A dor sua, a dor minha, a dor que nós temos. Porque a dor é um sintoma do pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores. Não está dizendo que ele nos curou. Porque tem um pregador que faz isso, né? Não, porque Jesus tomou as dores sobre você e por isso... Não. O texto diz que ele tomou nossas dores. Não que ele nos curou. Ele cura um ou outro. Mas as nossas dores ele tomou. Então ele sabe o que é uma dor. Ele até fala da chibatada, né? Perfeitamente. Exatamente. Isso aí não é poesia não, meu. Não é romance não. É fato. Oi? Tipo assim, o Satanás ele tinha tudo, né, em relação a Deus. Aí ele veio aqui, nós aqui sofremos. Aí ele tenta contra nós porque ele não conseguiu fazer no céu o que nós fazemos na terra. Exatamente. E não só isso. Ele não conseguiu ser o que nós somos que ele queria ser. Semelhante a Deus. Muito bem, muito bem. Adão corrompeu a natureza humana por meio de sua desobediência e rebelião. Cristo redimiu a humanidade assumindo a natureza humana. Presta atenção nisso aqui. Adão corrompeu a natureza humana e Cristo redimiu a humanidade assumindo a natureza humana. Em perfeita união com a sua natureza divina, viveu uma vida sem pecado em perfeita obediência ao Pai Celestial. Agora, recebemos uma nova natureza, a natureza de Cristo. E diariamente derrotamos os velhos caminhos pecaminosos através do poder interior do Espírito Santo. E experimentamos renovação e refrigério contínuo. Só posso ter refrigério quando eu estou em angústia. Agora, a contrapartida da queda do pensamento cristão é Jesus Cristo. Assim, a Bíblia também ensina que todos em Adão morrem, mas todos em Jesus Cristo são vivificados. Quando nos arrependemos de nossos pecados e confiamos em Jesus Cristo, estamos unindo ao outro Adão, que é Jesus Cristo. E porque estamos unidos a Jesus Cristo pelo seu sangue, passamos de uma vida de morte para uma vida eterna com Deus para sempre. Ou seja, eu tenho vida num ambiente de morte. A Capetolândia fica louca com isso. Fica louca. Em Adão, o paraíso foi perdido, mas em Cristo, o céu na terra será restaurado. Em Adão, toda a humanidade enfrenta o pecado e a morte. Em Cristo, fomos libertados do domínio do pecado e da morte e recebemos uma nova vida eterna em comunhão com Deus. Vamos fazer mais uma comparação? A história de Adão, caído da imagem e semelhança de Deus, expulso do Éden, e a história de Jesus Cristo, na forma de Deus, nascendo à semelhança dos homens. Portanto, Adão é a imagem de Deus e cai, mas Cristo está na forma de Deus e a imagem do homem se torna a nossa salvação. Os versículos narrados por Paulo em Filipenses apontam para algo de consequência cósmica para a história da queda do homem. Agora, isso aqui eu achei lindo, esse texto, pessoal. O homem feito da terra, a imagem de Deus, agarra-se à árvore do conhecimento para ser como Deus e cai em desgraça no Éden. Em Belém, no entanto, o próprio Deus traça esses passos ao contrário. Ele toma a imagem e semelhança do homem e aceita o sacrifício cósmico final para acabar com a morte espiritual dos homens. Isso aqui é perfeito. Preste atenção nessa profundidade. No Éden, o homem feito a imagem, o homem é feito da terra a imagem de Deus. Em Cristo, Deus é Deus feito a imagem do homem. Olha que coisa impressionante. Para concluir, o fracasso no jardim antecipou a fidelidade no jardim. O jardim do Éden não é o único jardim nas Escrituras onde os testes ocorreram. Nos evangelhos do Novo Testamento, o Senhor Jesus está no jardim do Getsemane quando é preso e levado a uma série de julgamentos judaicos e romanos. Ele estava se aproximando cada vez mais da cruz. E no Getsemane, resolveu fazer a vontade de Deus, o que significaria tomar o cálice do juízo divino em nosso lugar. Essa é a última agora.
O Getsemane não era um jardim de fracasso para Cristo. Ele não era como o primeiro Adão que falhou em confiar no Senhor e que desafiou a vontade de Deus. O Filho de Deus, a semente da mulher, enfrentou as agonias do Getsemane com determinação e perseverança. No primeiro jardim, o primeiro Adão havia falhado. Em um jardim futuro, o último Adão foi fiel. O homem caiu em tentação no jardim, mas foi no jardim que o homem resgatou da maldição do jardim. Adão foi tentado no jardim e foi infiel. Cristo foi tentado no jardim, mas ele disse: não seja feita a minha vontade. Ou seja, onde é que nós nos perdemos? No jardim. Onde é que nós nos salvamos? No jardim. Que coisa impressionante. Adão nos condenou, mas Cristo nos salvou. O primeiro jardim, o homem condenou toda a sua geração. No segundo jardim, o último Adão salvou a raça, porque ele foi o filho do homem. Amém?